Vamos lá então, o que é que você vai encontrar dentro dessa certificação? Dentro do que a gente considera todos os recursos e todas as ferramentas para você ter uma metodologia de treinamento funcional completa, esses são os principais pilares técnicos para o desenvolvimento dessa metodologia. Então, no módulo 1 você vai ver tudo sobre função articular, que é basicamente de onde tudo começa. A gente não consegue pensar em movimento se a gente antes não entender de que maneira que as articulações se comportam, e começar a fazer um processo de engenharia reversa praticamente, para você entender como que um movimento ele precisa acontecer a partir da forma como as articulações precisam ser estimuladas e de que maneira que o sistema nervoso é responsável por gerar esses estímulos e de que forma que o músculo, o peão de obra, responde a todos esses estímulos. Então, aqui a gente começa a criar esse ambiente e é através desse pilar, do primeiro pilar, do pilar mais importante, que nós vamos construir toda a metodologia de treinamento. No módulo 2, a gente vai falar ainda sobre função articular, porém com uma visão um pouco mais ampla, porque naturalmente quando você começar a associar o que você vai encontrar nesse conteúdo à realidade dos seus alunos, você vai perceber que algumas coisas não funcionam, na prática não funcionam exatamente como a gente vai apresentar nesse módulo. Aqui nesse módulo a gente não fala das limitações, a gente fala da maneira como as articulações realmente deveriam estar funcionando, né? De que forma, prioritariamente, elas deveriam se comportar. E aí na prática você vai ver que algumas coisas não movem, outras coisas são mais restritas do que deveriam ser, outras coisas são muito instáveis e aqui nesse módulo 2 a gente fala sobre Reactive Neuromuscular Training, que é treinamento de reativação neuromuscular. Então aqui no módulo 2 você já começa a entender como que as articulações podem passar por um processo, ou devem passar por um processo de treinamento para resgatar aquilo que elas realmente deveriam pôr em prática, da forma como elas deveriam funcionar. Tudo bem? E assim, o termo, na nossa concepção, o termo funcional, ele vem dessa característica, ele vem do saber fazer o corpo funcionar da forma como ele realmente deveria, e o principal responsável por nós termos o corpo funcionando da forma como a gente utiliza essa estrutura são as funções, né? São as articulações, a função das articulações. Então aqui você vai ter uma ideia de como que eu pego um tornozelo que é rígido e como que eu faço esse tornozelo voltar a ter movimento. Como que eu trabalho, como que eu vejo um agachamento sem uma organização neuromuscular e de que maneira que eu trabalho para que esse agachamento volte a ter essa organização. É na combinação desses dois módulos que você vai ter esse despertar e você vai ter esse treinamento mais aguçado de você conseguir enxergar sem necessariamente ter um protocolo de avaliação, apesar de no módulo 2 existir essa característica de análise de movimento e você conseguir enxergar passo a passo exatamente como que você pode, se você desejar, passar cada articulação por um processo de análise e detectar exatamente em que nível que essas articulações estão e estabelecer uma estratégia de reativação neuromuscular, uma estratégia de correção para fazer com que essas funções possam ser restabelecidas. No meio desse processo, a gente tem o módulo 3, que é exatamente onde a gente começa a falar da programação de treinamento. É interessante demais você entender das articulações, você entender que as articulações podem ter limitações, mas também é muito importante a gente entender que uma metodologia tem que ter um potencial comercial muito forte. E o potencial comercial de uma metodologia não depende da qualidade da metodologia em termos estruturais, depende da qualidade da metodologia em termos de entrega, de conquista de resultado, ou seja, depende muito da maneira como você permite que o seu cliente consiga viver esse processo, viver com frequência, para que os resultados realmente possam aparecer. Então,
no módulo 3 a gente fala sobre programação de treino, ou melhor, a gente fala sobre padrão fundamental de movimento funcional que vai dar origem ao início, a um processo de programação de treinamento, onde você vai poder trazer a realidade do seu cliente, que é perder peso, ganhar massa, se condicionar para alguma atividade específica, se livrar de desconfortos diários, porque é muito sedentário, ou seja, pensar especificamente na realidade do seu cliente, levar em consideração o que eu falei lá no vídeo de cima, qual é a entrega, qual é a condição financeira do seu cliente, por que você vai criar uma programação de treino ou um serviço Ferrari para alguém que só tem condição de comprar um Gol 1000. Então, vamos organizar e envelopar de uma maneira que caiba no bolso dessas pessoas e que você tenha satisfação em fazer esse tipo de trabalho. Que é muito importante você levar em consideração. Não tenta entregar tudo para quem não pode pagar por isso. Você vai entregar o que é possível para as pessoas que podem pagar por aquilo que você vai ofertar, ok? Então, aqui a gente começa a entender um pouco dessa questão comercial, tá? Na medida que a gente vai tornar essa metodologia ainda mais robusta quando você entrar no módulo 4 e entender sobre padrões avançados. Potência, kettlebell, enfim, uma série de recursos e ferramentas que você vai poder colocar em prática dentro da realidade da sua metodologia, da realidade da sua carreira, da realidade do seu negócio, levando em consideração exatamente essa organização que eu acabei de falar. Quem é o público e quanto de trabalho que você vai ter e quanto que isso vai te render para você poder ter esse ambiente na prática, ok? Então, a certificação tem tudo isso. São mais de 200 vídeos didaticamente organizados para que você entenda cada um desses passos e com uma série de recursos como planilhas de treinamento, estratégias de abordagem para que você saiba até mesmo às vezes pular uma aula e deixa eu focar nisso aqui porque é isso que me interessa e você tirar proveito disso. E já fico aqui à disposição para tornar esse programa ainda melhor. Eu quero ouvir vocês, porque a dúvida ou um questionamento que você tenha pode virar uma videoaula, então questione bastante. Você vai fazer parte da nossa comunidade, a comunidade dos membros da certificação em treinamento avançado, treinamento funcional avançado, e por ser membro, eu quero saber como que você está absorvendo, como que você está tirando proveito disso e que conteúdo que você acredita que valeria a pena você ter para tornar esse programa ainda mais especial, ainda mais diferenciado, com uma experiência ainda mais especial para você. Tudo bem? Então, aproveita a condição especial, se inscreve, não perde tempo e eu te espero lá na plataforma e lá na nossa comunidade exclusiva dos membros da certificação no Telegram.